Olá, este vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática da UFSC. Nesta palestra, teremos o professor André Narpen, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA. Fiquem com a palestra e bons estudos. Boa tarde, queria começar agradecendo o convite para fazer essa palestra. É sempre um prazer estar em Floripa, na UFSC, mesmo que assim, de forma virtual, digital. E é a primeira vez que vou dar uma palestra desse tipo, mas acho que vai funcionar bem, espero que assim seja. Então, deixa eu carregar a minha palestra e ir apresentando para vocês o que eu tenho em mente para falar. Então, essa é uma palestra introdutória de divulgação, de matemática aplicada a diversas ondas. Eu vou explicar o que são essas ondas. Ondas. Eu trabalho com ondas do mar, mas tem várias outras ondas, e a matemática, algumas vezes parecida, outras vezes não, o que faz o problema ficar muito interessante do ponto de vista de equações diferenciais, teoria, computação, simulação numérica para ver resultados, que os problemas rapidamente ficam muito complicados. E essa é um pouco a história que eu quero contar para vocês, espero que faça sentido. E, mais uma vez, obrigado ao Zé Pinho, ao Ricardo, todos que me deram ajuda para fazer para ter esse convite e assessoria para também preparar a palestra. Então vamos lá. Então, matemática aplicada a diversas ondas. Então, eu vou aqui fazendo as perguntas, que é, em que tipo de ondas a matemática é interessante e atual? Nós vamos ver isso. Não é exaustivo. Alguns exemplos. Em ondas do mar, que é ondas que eu trabalho, em ondas acústicas, em ondas de luz, etc. Todos esses casos têm problemas de matemática de pesquisa atual muito interessante e que é voltado justamente para equações diferenciais parciais, teoria e simulação e parte numérica, métodos numéricos e simulação computacional. Então, vou começar um pouco na minha área. Então, vamos lá. Uma pergunta muito comum e importante que a gente tem que fazer em matemática aplicada na parte de modelagem. E até, quem sabe, na vida também, que é uma pergunta: o que é grande? Em que sentido? Então, a gente tem que levar em conta aspectos físicos, que são importantes, e que ajudam na matemática aplicada, ou seja, escolhendo o que são parâmetros pequenos ou parâmetros grandes. Então, isso vai entrar nas nossas equações. E, claro, num problema de matemática aplicada, é muito importante ter uma formação sólida em matemática e com treinamento também no seu lado abstrato, não só o lado aplicado. Então, vamos lá. Nessa palestra, nós vamos ver muitos exemplos de ondas da natureza, de natureza diversa, para os quais, como eu falei, existem problemas de matemática de interesse, de pesquisa. E depois de fazer uma breve introdução a como aparecem as equações de ondas em EDPs e suas variações. E tem um artigo que eu já escrevi há quase 20 anos atrás de divulgação para aqueles alunos interessados que podem olhar e ver em mais detalhe, que eu vou falar mais para o final da palestra. Então vamos começar com ondas aquáticas em hidrodinâmica. Então, dinâmica dos fluidos e, em particular, ondas de água, hidrodinâmica. Então, olha só, uma onda grande. Essa onda que estava grande até é errada, é enorme. E é em Nazaré, em Portugal, onde uns surfistas destemidos, inclusive uma brasileira, a Maia Gabeira, que recentemente bateu o recorde feminino de 22 metros, recentemente, essa onda é gigantesca. E por que ela se forma? Porque a gente vê aqui embaixo que tem um cânion submarino. E essa parte de profundidade maior faz com que a energia seja canalizada e a onda ande com uma altura muito grande sem quebrar, formando então essas ondas gigantescas e só quebrando muito perto da praia, que é ali escrito Praia do Norte. Esse cânion é muito profundo, 300 metros, e eu vou mostrar um pouco adiante para vocês como é que variações do meio afetam a velocidade da onda, e no meu caso eu estudo muito ondas interagindo com topografia submarina, ou seja, montanhas submarinas. Aqui é um cânion e montanhas submarinas, que é um problema de muito interesse em como é que a energia se espalha na região costeira, e em particular ondas grandes de outra natureza, como vou mostrar para vocês agora. Então, essa onda grande aqui. Essa onda grande, em termos de altura, não é tão grande como a de Nazaré. Nazaré tem mais de 25 metros de altura. Essa aqui talvez tivesse uns 8, estamos vendo de longe. Parece, inclusive, uma ótima onda para surfar num dia lindo, mas, na verdade, num dia muito dramático. É o tsunami que
bateu no Japão em 2011 e inundou de forma trágica a cidade, como a gente pode ver aqui, levando carros, barcos. A onda não parava, a água não parava de entrar no continente. Então, essa também é uma onda muito grande, mas de outro aspecto. Na matemática, a gente usa parâmetros, ela vai ser grande em outro aspecto, como eu vou mostrar para vocês já já. Então, vamos lá. Ondas grandes, a pergunta, grande o que significa, e pode ter várias interpretações, as quais a gente vai quantificar e colocar no nosso modelo de EDPs, equações diferenciais parciais. Então, a gente usa escalas, a gente usa parâmetros grandes ou pequenos, de acordo com a necessidade do problema. Em geral, epsilon a gente chama um parâmetro pequeno e é uma grandeza pequena, já vou mostrar que grandeza é essa, é uma grandeza pequena sobre uma grandeza grande, a gente faz um escalonamento do problema e quando isso dá uma razão muito menor do que 1, a gente diz que o epsilon é pequeno. Em outros problemas, o parâmetro a se trabalhar é 1 sobre epsilon, porque você tem uma grandeza grande sobre uma grandeza pequena, e note que esse grande e pequeno pode ser em milímetros, como pode ser em quilômetros. No caso, claro, das ondas que a gente está vendo, é em metros ou quilômetros, mas em alguns problemas pode ser questões de milímetros, e aí você tem um parâmetro grande ou um parâmetro pequeno, dependendo da razão de poucos milímetros para muitos milímetros e por aí vai. Agora a gente começa a entender um pouco melhor o que é esse muito grande. A onda de Nazaré é uma onda de amplitude muito grande, altura muito grande. Então, como eu botei aqui mais abaixo na parte amarela, eu botei amplitude sobre profundidade, nesse caso, num caso, por exemplo, típico, pode inclusive ser de 0,1, né? Uma onda de 10 metros numa região de 100 metros de profundidade, né? Mas, em alguns problemas, isso já é uma amplitude relativamente grande. Talvez aqui a gente não vai ver em todo detalhe isso. E, no caso do tsunami, o que é pequeno é que a profundidade com respeito ao comprimento de onda é que é pequeno. Então, na verdade, a amplitude da onda, a altura da onda não é muito grande. Mas o tsunami é gerado por um terremoto submarino que desloca muita água numa região muito grande, faz com que a gente tenha uma onda de comprimento muito grande. E então, quando tipicamente um tsunami é gerado, muitas vezes ele está numa profundidade de 1.000 metros, 4.000 metros. É muita coisa. Mas ela é pequena com respeito ao comprimento de onda, que é de muitas vezes 50 a 100 quilômetros. Então, a gente vai ver que, na verdade, essas ondas começam a propagar como se fosse uma onda linear, mas viaja com a velocidade de um avião, 700 km por hora. E não é a água que viaja, é o distúrbio, de certa maneira, é a energia que viaja. Então, essas são coisas que eu estou falando aqui como comentários que a gente não vai ver em detalhe, mas quando eu dou o curso de dinâmica dos fluidos aqui no IMPA, e isso a gente vê em todo detalhe. Então, olha só, outro tipo de onda na água e que tem complicações matemáticas. Essa é uma onda devido à maré, que sobe rio acima, ela é famosa, é quase que uma atração turística na Inglaterra, no rio Severn. E essa onda, ela sobe rio acima, uma onda de maré, e ela quebra. E surfistas surfam essa onda, se divertem com essa onda, como vocês podem ver. E na modelagem matemática, ela é uma descontinuidade na solução, porque ela é quase que um salto, é um degrau, então é chamado de um salto hidráulico. E como é que a gente vai tomar a derivada de uma coisa que é um salto? Mas dá para fazer um tratamento, né? Quando a gente chama de soluções fracas, a gente tem um choque. Então está aqui uma situação que matematicamente não é simples, mas já é entendida e tem vários problemas de interesse. No Brasil a gente tem a mesma situação, que é a pororoca no Rio Amazonas. Tem gente que morre querendo surfar essa onda, que vem com muita energia, não é muito grande, vira barcos, e é uma onda de maré que sobe rio acima. Agora vem a onda de enchente, que desce rio abaixo. Chove muito numa região, como vocês podem ver aqui mais abaixo à direita, e a altura do rio cresce muito rápido. Muitas vezes a gente tem inclusive também o olho d'água, que chama aqui, né, no Brasil, mas essa onda de enchente desce, quebra e vem descendo rio abaixo, e é muito importante saber a velocidade dessa onda, quando é que essa enchente vai chegar, para tirar pessoas ribeirinhas e por mil outros motivos. Essa onda pode ocorrer também se uma barragem quebrar. Tristemente, a gente já ouviu muitos casos desses no Brasil, só que nos casos daquelas barragens é um material mais complicado, porque é lama, é diferente de água, então exige uma modelagem matemática do ponto de vista de dinâmica dos fluidos mais complicada, mas vários tipos de onda de importância e que tem problemas matemáticos a ser entendidos.
Um problema que eu já estudei com uma aluna é isso aqui. É uma onda que chega numa bifurcação. E gozado, há pouca matemática para isso. Então, o que acontece com uma onda? Numa bifurcação, e ainda mais se você reduz esse problema para um grafo, ou seja, uma coisa unidimensional que bifurca como se fosse um Y. Você precisa botar uma condição de contorno aqui no nozinho do Y. Muitos problemas para resolver. Isso aqui é uma simulação computacional, na verdade, de uma outra pessoa, que está aqui embaixo, Teng e colaboradores de 2005, que foi uma inspiração para o nosso trabalho. Muita matemática para ser feita nesse problema, para ser entendida, e a aplicação é óbvia. Por exemplo, como eu falei, uma onda de enchente quebra uma barragem de água, desce num canal. Por exemplo, na Holanda tem muitos especialistas nisso por razões óbvias, é um país cheio de canais, e como é que essa onda vai... A água vai se dividir, o volume da água vai se dividir indo para um lado e para outro. E se a gente tiver a cidade A e a cidade B, como é que a gente sabe? Olha, é na cidade B ou na cidade A que vai ter maior problema. E mesmo assim, e muitos problemas matemáticos interessantes por trás disso. Então, estudar esse tipo de problema, saber equacionar, colocar as equações de uma forma simplificada, muitas vezes, não precisa ser Navier-Stokes, as equações mais complicadas de fluidos, mas isso que chama modelagem, simplificar as equações, que tenha componentes reais da física do problema, que tem interesse e não trivialidade do ponto de vista matemático, que possa ser estudado teoricamente alguns aspectos e computacionalmente outros, é muito atual, é muito interessante e há muita coisa para se fazer. Então, como vocês veem, quando a onda chega lá em cima nessa bifurcação, não só a onda se divide pelos dois tramos do sistema hídrico, né? A gente vê aqui no gráfico do meio uma onda que seguiu reta, a outra que entrou, como tem uma reflexão. Então tem uma certa reflexão que lembra, inclusive, coisas de ondas acústicas, que é o eco, né? A reflexão, a onda que volta e que também pode ser perigosa. Se a gente tiver um cais, embarcações aqui atrás, uma cidade, tem uma onda que volta. Então depende do ângulo, depende da profundidade do canal que sai, né, desse canal principal, muitas coisas realmente de interesse e não bem entendidas matematicamente. E continuamos com ondas em fluidos. Agora a gente pode ter o que a gente chama de dois fluidos diferentes, que pode ser, inclusive, como eu vou mostrar já, pode ser água, mas água de densidade diferente, porque a água é mais fria embaixo, mais quente em cima, ou salinidade diferente, eu vou mostrar. E aí tem esse brinquedinho, que é uma coisa que era decorativa, que surgiu nos anos 70, que são dois fluidos que não se misturam, e esse brinquedinho ele fica com o motorzinho subindo e descendo, e você vê essas ondas entre dois fluidos, que é meio tipo um gel nesse caso. Um é o fluido em cima, que está transparente, e o outro que botaram a cor azul, e com isso a gente vê a interface. Então a gente tem uma onda que chama-se uma onda interna, uma onda de interface entre dois fluidos. O problema rapidamente se complica, porque a gente vai ter uma equação para os fluidos em cima, uma equação para o fluido de baixo, a equação para a onda, para a interface e comunicação dos fluidos. Tem várias maneiras de fazer isso. É uma dinâmica não linear complicada e muitos problemas de interesse matemático e de aplicação, como vocês vão ver agora, inclusive aplicação ondas internas tem no mar e na atmosfera. Então está aqui no mar. Isso é um gráfico de um dado real no sul da Itália, que chama no Estreito de Messina, lá para baixo da Bota. Isso aqui é uma onda interna, então tem a água mais leve que está em azul, a água mais pesada que está em vermelho, pode ser, como eu indico aqui, por salinidade ou por temperatura. A gente tem interface a onda, nesse caso a onda é uma onda invertida, ou seja, ela vai para baixo em vez de ir para cima, e de amplitude gigantesca. Olhando aqui no gráfico, não precisa dar uma olhada aqui à esquerda, a gente vê a profundidade, ela pode ter uma altura de 100 metros, uma onda gigantesca e que é muito importante. Se você estiver fazendo uma operação submarina, tem que saber entender o que acontece com a dinâmica dessas ondas gigantes que você não vê na superfície. Muitas vezes ela gera só uma pequena ondulação na superfície que dá uma certa desconfiança que há alguma coisa lá embaixo, por satélite, você não tem ideia do que está acontecendo, e uma onda de 100 metros de altura. Na atmosfera existem ondas também internas, e que geram essas nuvens em forma de charuto, lindas, lindas, lindas. Uma região que tem essas nuvens quase como atração turística é no Golfo de Carpentia, na Austrália, que é uma condição climática que quase todo dia, numa certa época do ano,
que elas formam um golfo e propagam para dentro do continente, dessa forma de charuto de uma extensão imensa. Olha só outras fotos lindas de avião, essa aqui, uma sequência dessas ondas. E essa foto aqui de baixo é uma situação recente no sul do Brasil, que eu desconfio até que foi em Santa Catarina, em Florianópolis, no Rio, não muito tempo atrás. Teve uma meio leve que aconteceu e também apareceu no jornal. E como é que se forma essa nuvem em forma de charuto? Ela se forma por um mecanismo que se vê nesse gráfico aqui abaixo, que é o seguinte: em geral de manhã, né, uma espécie de inversão térmica e a umidade perto do solo, e passa essa onda no ar que levanta, né, a umidade, ela condensa e forma esse charuto gigantesco de nuvem, como se vê aqui. E se vocês entrarem no YouTube, né, não só vão encontrar da Austrália, que é famosa e chamada de Glória Matutina, Morning Glory, porque ela se faz de manhã, como se procurar no YouTube, você vai ver pessoas, como nessa foto, de asa delta, que é perigoso, mas os bons conseguem, que surfam essa onda. Basicamente, eles veem um charuto, sabe que esse charuto é uma formação forte, rápida, mas consistente, se posicionando na frente, na verdade, estão surfando uma onda de vento de ar que é visualizada a partir desse mecanismo da suspensão do vapor e dessa condensação e forma, então, esse charuto. Mas o principal aqui do ponto de vista matemático, né, tem todas as curiosidades bacanas e visuais, é que é uma onda interna, que é um problema complicado do ponto de vista matemático, de importância na atmosfera, por várias razões, aqui é uma coisa mais divertida, de importância no oceano, onde você tem dois subdomínios, onde você está resolvendo equações diferenciais parciais, uma interface onde se acopla as duas equações diferenciais e com condições complicadas, você tem que resolver e inferir coisas, enfim, uma coisa de grande interesse prático e com muita coisa interessante de matemática. Olha, a gente pode até, em termos de frio, ter ondas no entretenimento, e aí entra modelo matemático computacional. O filme Titanic, esse navio não saiu da costa num guindaste que movia ele para cima e para baixo, e todas essas ondas que a gente vê, parece que ele está em alto mar, são ondas geradas computacionalmente com modelos de dinâmica dos fluidos, resolvendo EDPs, e quando é feito para filme, em geral, existem truques, eles resolvem EDPs de forma meia grosseira no bom sentido da palavra, e fazem um acabamento gráfico o suficiente para ficar bastante realista, e fica, como a gente vê em vários filmes, desenhos animados e por aí vai. Então, ondas, como é que a gente define ondas? Não há uma definição genérica de ondas, porque nós temos ondas no mar, ondas na atmosfera, ondas acústicas, temos até ondas em estádio de futebol, que é a famosa ola. De uma forma genérica, é a propagação de uma informação. Isso é bem claro no estádio de futebol, que é levanta, joga a mão para cima e senta, e é incrível que se forma um padrão muito bem definido, que viaja pelo estádio com uma velocidade muito bem definida. E esse tipo de onda a gente chama de uma onda viajante, que é uma onda de translação, que não muda de forma, vou dar um exemplo para vocês já, simplicíssimo, né? E que viaja com uma velocidade bem definida. É uma onda de translação que chama-se uma onda viajante. A gente vê isso no estádio de futebol e ali ninguém precisa se agarrar na cadeira, é simplesmente informação que viaja num padrão muito bem definido. E então, muitas das equações de um caso para o outro, muitas vezes são parecidas, o que ajuda o matemático a pular de um galho para o outro para entender matematicamente coisas da teoria de uma, de outra, e isso é muito divertido. Então você entende um pouco de ondas no mar, e aí acaba entendendo um pouquinho de ondas acústicas e por aí vai. E ondas acústicas são ondas que a gente pensa em princípio de som, mas na verdade ondas acústicas aparecem em outras situações porque são chamadas, na verdade, são ondas de pressão. O som é uma pressão no nosso ouvido. Então, em exploração de petróleo, como vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e na medicina, onda acústica, que é uma onda de pressão, é muito importante. Então vamos lá. Então, aqui só para dar uma visualizada dos modelos que são usados de petróleo, que a gente sabe que a parte do subsolo, na crosta terrestre, por deposição, é muito comum a gente ter faixas em camadas, onde as propriedades da rocha variam em camadas. Então, isso é uma inspiração para modelos, que nem nesse desenhozinho aqui esquemático, dessas camadas que não são uniformes, tem curvas e tal. E na exploração do petróleo, para se identificar reservatório de petróleo, se usam ondas acústicas, ondas de pressão. Então, tem várias maneiras de explodir dinamite, ou então usar esses caminhões de vibradores, são caminhões pesadíssimos,
que geram um impacto, fazem uma pressão no solo, como esse amarelo. O som viaja, que essa onda de pressão viaja pelo solo e reflete, como se fosse um eco. Tem um outro caminhão, que é esse verdinho, com um fio cheios de geofones. O que são geofones? São, na verdade, microfones que escutam a terra, que escutam essa pressão, que é passado para o computador do caminhão e que é usado para identificar refletores do tipo petróleo. Então, a gente tem dois tipos de ondas que a gente pode categorizar. A onda acústica, que é uma onda de pressão, em geral é uma onda longitudinal, que faz isso aqui, viaja assim. Já a onda do mar é uma onda transversal, já que o mar, a superfície sobe assim. Então, isso é só um desenhozinho simples. E está aqui um exemplo de um modelo sintético, não é verdadeiro, mas com muitos ingredientes verdadeiros, desenhado, digamos assim, no Instituto de Petróleo da França, para testar modelos matemáticos, computacionais. Então, onde eu botei essa setinha amarela ali, é colocado uma dinamite, por exemplo, que explode a dinamite. Esse aqui é o perfil do subsolo, então a gente fez um corte, isso aqui eles fizeram como se fosse um corte do subsolo, onde as cores indicam a velocidade de propagação do som dessa onda de pressão nessas diferentes regiões. Por exemplo, o som propaga diferente se for rocha, se for areia, se for petróleo. Então, cada corzinha dessa indica isso. Esse modelinho tem falhas geológicas, que são esse deslizamento dessa parte azul, deslizamento relativo das partes das camadas. E eles fizeram, então, estudos computacionais. E está aqui o resultado de né? Uma onda de pressão. Então, na parte lá de cima, azul, o meio é mais ou menos homogêneo. Então, o som sai como ondas com simetria esférica, aqui, claro, como é bidimensional, com simetria circular, mas aí conforme vai encontrando variações do meio, olha só, vai ficando complicado essas frentes de onda e formam muitas vezes o que a gente chama de cáusticas, que é cruzamento, esse empilhamento da informação. E aqui, vou superpor com isso os raios. Ah, não, eu não coloquei os raios, pensei que tivesse. Mas aqui as ondas de pressão, as frentes de onda de pressão. Isso também pode ser usado na medicina, para estourar a pedra no rim. E é isso que se usa, com ultrassom. Então, olha aqui as imagenzinhas de frentes de onda. E aqui é uma técnica super bacana que foi implementada por um físico francês e gerou muitos estudos em matemática. Eu até estudei isso também, via o grupo do meu ex-orientador, que chama-se reversão temporal, refocalização por reversão temporal, que é o seguinte, o truque é que eles mandam um ultrassom. Vocês veem esse quadradinho ABC, manda o ultrassom, a onda acústica bate na pedra do rim, que é a parte mais dura, logo é onde vai gerar mais eco, mais reflexão. A gente vê ali as ondas voltando. Há é gravado no computador, que é essa coisa preta, indicando que seria como se fosse um geofone, né? um microfone que grava a onda de pressão. O computador faz a reversão temporal, que é reemite, e é sabido, é estudado matematicamente que essa onda vai refocalizar, que é aonde ela foi emitida, depois que se faz a reversão temporal. E o médico, então, aumentando a intensidade, consegue com isso estourar a pedra no rim sem machucar o paciente e tendo uma melhor mira, digamos assim, porque a onda já bateu na pedrinha e voltou. Então, muita coisa muito interessante, com matemática altamente não trivial por trás disso. Olha aqui agora, vamos agora ver ondas de luz, que é muito importante. Eu estou usando ondas de luz agora quando estou usando a internet. Então, são pulsos de luz que viajam por uma fibra ótica, forma complicadíssima. Na verdade, é uma onda modulada. Então, vamos olhar aqui, olha, à direita, que o meu mouse não consegue indicar para vocês. Então, à direita, aqui abaixo, eu escrevi um pulso de luz. Então, na verdade, o pulso é uma modulação de uma onda carregadora, que é essa aqui que oscila. E esses pulsos são usados como se fossem bits, né? Então aqui a gente tem na parte de baixo à esquerda uns e zeros. Onde eu não tenho um pulso é um zero. Onde eu tenho um pulso é um 1. E aqui um exemplozinho de outra parte que eu dei, né? Pessoas que, claro, para elas era bem complicado um pouco pensar em representação binária de um número. Eu dei aqui um exemplo que é numa posição, esse aqui é o 2 vezes a 5, no zero era onde estava o 2 a terceira e por aí vai. E esse aqui é a representação binária de um número, ou seja, um registro ativo ou um registro inativo. E há equações muito complicadas, muitos matemáticos que eu conheço, não é a minha área, mas estudaram problemas justamente de comunicação em fibra ótica para entender como é que a onda propaga, se deforma, aonde que é o melhor lugar de você botar um amplificador, quer dizer, uma estação que limpa o sinal para ele poder viajar
10 mil quilômetros, por exemplo, indo daqui a satélite, ou, quer dizer, satélite não tem fibra ótica, perdão, indo daqui até a Europa por cabos submarinos, por aí vai. Enfim, muitas coisas interessantes. A minha área de trabalho é justamente ondas no oceano interagindo com montanhas. Isso aqui é o relevo perto do Rio de Janeiro, então é uma bagunça. Então eu estudei muito ondas em meios desordenados, bagunçados no sentido informal. E aqui com o aluno a gente fez esse modelinho aqui, que é um modelinho sintético, para a gente entender nossas equações diferenciais complicadas, para resolvê-las. E nesse caso que o fundo é periódico, a gente não vê montanhazinhas idênticas, gêmeas, como essa, uma atrás da outra. Mas do ponto de vista matemático, para entender as equações, para entender propriedades da solução, para fundos periódicos a gente consegue alguns resultados teóricos. E aí a gente testa o nosso modelo computacional, que vai ser usado em casos que não são necessariamente periódicos, né, nesse onde a gente tem solução. E aí dá para fazer, inclusive, ó, o Davi Andrade foi um aluno, terminou aqui no IMPA, está nesse momento terminando, tem mais um ano de um pós-doc lá em Israel, financiado por Israel, muito bacana. E ele fez essa animação muito divertida, olha, a onda viajando e sentindo o fundo. Na verdade, isso aqui é uma animação com vários instantes da solução, que no MATLAB a gente anima, então como se fossem várias fotos da solução no tempo, e a gente vê essa onda interagindo com esse fundo variável. As equações são bem complicadas, eu vou mostrar para vocês equações mais simples, mas aqui só meio que para impressionar brincando com formas complicadas. A gente tem aqui o eta, que aparece aqui embaixo na chave, é a altura da onda. O φ é o potencial de velocidades, ou seja, o gradiente do φ nos dá as velocidades em x e y. E as equações são muito complicadas, não vou entrar em detalhe depois em equações um pouco mais simples, mas isso aqui para resolver com esse fundo só dá para resolver no computador, até que por caso periódico existem alguns artigos, existe alguma teoria, a gente entende a teoria para casos periódicos. Isso aqui é também do trabalho do Davi. Agora é uma situação que a gente chama eu gosto de chamar de 2D 3D, ou 3D 2D, porque o problema é 3D de fluidos, mas a onda é 2D. E a gente aqui usou uma técnica que não é mais avançada, não tem como eu falar para vocês, de operadores que a gente chama Dirichlet-Neumann, que são operadores pseudo-diferenciais, que com isso a gente consegue suspender o problema que é tridimensional, mas usando a matemática, a gente consegue resolver só a superfície, e na superfície a gente sabe, pela estrutura matemática que a gente constrói, a gente sabe tudo que está acontecendo abaixo da água. Então eu falava brincando com o Davi, ó, vamos mergulhar sem se molhar, porque os operadores matemáticos sabem o que está acontecendo. E olha que bacana, nessa região onde tem esse anel amarelo, tem uma montanha submarina, como se fosse um borrote parabólico submarino, mas no computador a gente só resolve na superfície. E essa informação desse borrote entram por integrais de Fourier, coeficientes variáveis e tal, e olha a animação, que bacana que fica. A onda sente esse morrote, olha só como é que ela anda mais devagar, onde é mais raso, né? Anda mais rápido, e a gente tem aí todo o efeito da variação da topografia e desse morrote, ó, fazendo um splash ali no final do morrote, de uma forma muito bacana, essa animação do Davi. Então, modelagem matemática, tá perfeito. Eu já estou falando há meia hora, não quero fazer também ficar a palestra muito longa. Vou falar um pouquinho, tentar falar também não muito rápido, da parte de modelagem matemática, um pouquinho de equações diferenciais parciais, imaginando que talvez muitos de vocês, alunos, não tenham estudado equações diferenciais parciais, mas sabem o que é uma derivada e que talvez seja uma derivada parcial, né? Tem uma derivada total, uma derivada parcial. Mas, enfim, pelo menos contar a história, vocês ouvirem essa história uma vez. Tem um artigo que eu já passei via Ricardo, que vou dar a indicação no final. Vamos ver como é que a gente estuda problema de ondas. Vou mostrar o problema de ondas mais simples que tem e vou mostrar também como é que a gente pode fazer ele ficando mais complicado, dependendo da situação da onda que a gente tem interesse. Então tá aqui, a equação da onda mais simples que existe no meu entendimento. Tá? Então, seja U de xt, né? Então eu tenho uma função que depende da posição e do tempo. Então, se uma onda está viajando, a amplitude dela depende da posição e do tempo, né? E vou chamar de U a altura da onda. Tá? A onda que for. Vamos pensar, pode pensar que é uma onda no mar que está andando sem se mover, ou aquela do estádio, que é uma onda viajante. Então eu tenho essa EDP de primeira ordem, porque as derivadas são de primeira ordem. Então dρ de U, dρ de T é derivada parcial no tempo. O Czão é uma constante, que é a velocidade da onda, vocês vão ver por quê, né? Aqui não tem por que saber. E o U, du dx,
é a derivada parcial de u no espaço. Então, eu tenho a taxa de variação da altura no espaço meio que balanceada pela taxa de variação do u no tempo. Balanceada por quê? Porque eu posso botar esse c de u para o outro lado e fica um igual a menos o outro. Então, meio que quando um sobe, o outro desce e por aí vai. E eu tenho a condição inicial. Então, a condição inicial é que no tempo zero, quando eu for soltar o meu cronômetro, o meu perfil de onda é essa função u de 0x. Tá? É uma outra função, não é o u, é o u de 0x, que é, por exemplo, esse pulso aqui dado pela gaussiana. Tá? Esse é o meu problema. Sei por esse problema, como eu vou mostrar para vocês. O perfil de onda no tempo zero é esse perfil. No tempo t1 é simplesmente o mesmo perfil transladado. No tempo t2, o mesmo perfil transladado. E por isso que a gente chama isso uma onda de translação ou uma onda viajante. E que se vê em situações... na prática, aquele charuto, por exemplo, das ondas na atmosfera, viajam sem mudar de forma. É uma onda viajante, mas de uma equação muito mais complicada, em primeira aproximação, né, do que essa daqui. Então, vou tirar um pouco coisas da cartola, porque não é um curso de EDPs, mas para vocês começarem a ver e acreditarem como é que funciona. Então, aceitem que a solução desse problema é, na verdade, o perfil inicial, o U0, com uma troca de variáveis. X menos CT. Então, você vê que conforme... Essa é uma variável viajante de translação. Então, o X menos CT é como se eu tivesse um referencial móvel transladando essa gaussiana. Então, o perfil inicial é transladado com essa velocidade c. Por isso que eu sei que a velocidade da onda é c nesse modelo. Então, velocidade constante e está aqui a solução. A forma não muda, que é o perfil é o zero. Simplesmente é como se a origem dele, né, tivesse mudando. Ok. Então, para verificar agora, essa foi a parte intuitiva. Vamos verificar que realmente aquilo é a solução desse problema de condição inicial. Vamos verificar que satisfaz a condição inicial. Claro, no tempo t igual a zero, eu substituo naquela fórmula aqui em cima que o CT vai ser zero, porque t igual a zero. Então, eu tenho que u de x, que é a solução no tempo zero, é o zero de x. Beleza, bateu com a condição inicial. E se eu quiser verificar que esse u0 de x menos CT satisfaz a EDP, é só eu fazer a derivada parcial dele com respeito ao tempo, fazer a derivada parcial dele com respeito a x e vejo, pela regra da cadeia, que satisfaz a EDP. Aqui onde a gente vê que menos c de u0 linha, mais c de u0 linha igual a zero, tal e tal. Então, muito tranquilo. Essas coisas estão no artiguinho que eu vou mandar para vocês. Quem tiver curiosidade pode depois... E claro, essa palestra vai ficar disponível. De pensar sobre essas coisinhas, são muito simples, né? É basicamente cálculo. Então, vamos agora fazer a coisa ficar um pouquinho mais interessante. Eu tinha uma EDP, que eu chamo de EDP da onda mais simples, que é a EDP unidirecional. Ondas só viajam numa direção. Se o C for positivo, a onda anda para a direita, né? Se o C for negativo, ela anda para a esquerda. Tá? É fácil fazer esse exercício. Mas a gente já viu isso. E aí tem a equação da onda, que é também uma típica que aparece em cursos, que é a equação da onda, chamada até como é a equação da onda, que é bidirecional, permite ondas viajando nas duas direções, como se fosse uma pista de mão dupla, em vez de pista de mão única. E aqui eu estou explicando porque já é agora uma EDP de segunda ordem, porque a derivada parece uma derivada parcial de segunda ordem no tempo e no espaço, bastava uma delas para já ser de segunda ordem. Como eu tenho que, então, integrar, digamos assim, duas vezes no tempo, né, para chegar à solução, eu preciso de duas condições iniciais, porque eu vou ter duas constantes, porque eu vou integrar duas vezes no tempo. Então, está aqui as condições iniciais, um é o perfil inicial e outro é a velocidade inicial. Nesse caso, a velocidade inicial é igual a zero, é como se eu tivesse botado aquela onda, aquele morrote, e abandonado ele, e ele vai se dividir em dois pedaços, um para a direita e para a esquerda, se vocês verem a solução num livro ou no artigo e tudo mais. E, na verdade, o operador diferencial pode ser, nesse caso, decomposto como uma parte que justamente lembra a equação indo para a direita e a equação indo para a esquerda, como mencionei, com o mais C ou o menos C. Ok, então vamos seguir aqui vendo equações de ondas diferentes e cada vez um pouquinho mais complicadas. Chama atenção, hein? Nenhuma delas realmente só resolve aqueles problemas que a gente viu anteriormente de ondas no mar e tudo mais, tal. Mas é o exercício por onde a gente começa a entender. Tá? Então vamos ver a equação. Eu vou voltar àquela equação da onda mais simples, onde agora já espero ter convencido vocês que a velocidade é c. E agora vou usar uma equação muito famosa, que a gente estuda, muito importante, que é a equação de Burgers, que é a versão não linear dessa equação. Então, ela pode aparecer de duas maneiras. Uma, que é du dt
igual a 1/2 de du² dx, ou uma que é talvez didaticamente melhor, porque quando eu derivo u ao quadrado vai dar u vezes o x. Então está aqui embaixo, né, u vezes o x, e aí a condição inicial é igual, então a equação parece muito a outra. Só que a gente agora repara o seguinte, que quem está fazendo o papel da velocidade nessa equação é a própria altura da onda. E esse problema é não linear, tá óbvio, tem um u² ali. Com essa modificação, a gente aprende isso no curso de ADP aqui, é uma das primeiras coisas no IMPA, que é relativamente simples, pode até aprender isso no curso, né, mais introdutório, como resolver a equação de Burgers, por método das características, mas a solução agora é implícita. Ela é implícita, mas ela tem uma leitura interessante. Olha só, eu realcei aqui em amarelo. Quem faz o papel da velocidade da onda, que não é mais constante, veja bem, não é mais constante, olha lá para cima. Quem faz o papel da velocidade da onda é a própria altura da onda, é o u, nessa solução implícita. Esse tem o seguinte impacto, como nessa figura aqui, olha. Então, vou fazer, eu estou chamando de L o problema linear, NL o problema não linear. Então, no problema linear, é como se toda onda estivesse sendo empurrada com velocidade c para a direita. Essas setinhas indicam isso. Qualquer ponto da onda está sendo empurrado com a mesma velocidade c. Já no caso de Burgers não linear, a onda é empurrada para a direita de acordo com a sua altura. Quanto mais alta, mais rápido ela anda, né? E isso acontece até quando você está surfando uma onda. Um surfista anda quando ele sobe na parede da onda, porque a onda vai quebrar, e lá em cima é onde tem mais velocidade, até que ela eventualmente quebra. E a quebra da onda nesse modelo de Burgers serve para alguns modelos, mas não serve para o surfista, por exemplo. Eu vou mostrar daqui a pouco uma animação que serve para o surfista. Porque ela quebra e forma essa parede. Tá? Tem uma simplificação, a gente entende isso, que é o salto hidráulico. Se é o salto hidráulico, é o choque. Esse modelo já começa a ser um modelo que serve para o caso de ondas de maré ou ondas de enchente. Porque rapidamente ela quebra, não quebra daquele jeito bonitão que nem o surfista de surf, ela quebra, forma aquela parede vai descendo rio abaixo ou rio acima, dependendo se é onda de maré ou onda de enchente. E isso é o choque, é o salto hidráulico. Nesse momento, a solução dessa equação não tem mais derivada, né? A gente sabe que uma função de Heaviside, um salto, não tem uma derivada. Mas a gente aprende em cursos mais avançados como fazer sentido que chama de derivada fraca, que é como a solução fraca, como estudar uma equação que não tem a derivada no sentido usual e que a gente poder fazer sentido no sentido que a gente chama de distribuições. E como eu falo brincando com meus alunos, aqui, inclusive no artigo, não tem isso, é informação, digamos assim, cultural, para atiçar a vontade de aprender mais lá na frente. Tá? Ok, então vamos seguir. Então, num artigo recentemente com um colega aqui do IMPA, com o Alexei Malibaev, que aparece aqui à direita, a gente fez um artigo que tinha a ver com um pouco com quebra de ondas, e olha aqui essa animaçãozinha, né, de um pouco de compressão perto do bico. Essa onda já parece um pouco com onda de surf. Agora apareceu aqui, o mouse está distraído, não está achando. Com onda de surf, eu posso até parar aqui talvez, e aí se eu parar aqui, olha o bico formando, não chega a ser uma onda muito tubular, que quebra, é com um modelo mais sofisticado, que lembra mais aquelas equações complicadas que eu mostrei para vocês no começo, que tinha o potencial φ, e o Alexei conseguiu permissão de um surfista para a gente usar uma foto que tinha de um vídeo dele, porque a gente queria mostrar justamente essas rugosidades aqui subindo na parede da onda e inferindo a possibilidade disso ser o mecanismo para formar esse esguicho desse véu de noiva que aparece em certas situações. E essa revista de Cambridge, que é a revista, na minha opinião, a melhor revista de dinâmica dos fluidos, inclusive para matemática aplicada, adorou a foto e pediu permissão para botar na capa desse volume de março do ano passado. Ficamos muito felizes com isso. Ok, agora eu vou pegar a equação da onda unidirecional, a mais simples que eu falei, e vou botar um termo a mais e vou contar a história de cada um desses termos para vocês verem como é que, rapidamente, a gente vai brincando com outros problemas e a equação vai ficando mais difícil, mas mesmo assim esses casos aqui tem teoria matemática, dá para entender. Então vamos pensar agora que eu tenho um rio, olha essa figura aqui do rio, e eu coloquei um quadradinho vermelho no rio, indicando que, suponha que eu botei um poluente, despejei, infelizmente, um poluente nessa faixa do rio, e que está aqui indicado para esse perfil em pé vermelho, que é a concentração do poluente no rio. Então, Czinho é a concentração do poluente
e Czão é, nesse caso, o transporte, então é a correnteza do rio. Tá? Então, a correnteza do rio constante, então um cenário muito simples, não é bem verdadeiro assim, varia, né? Um rio reto, velocidade constante C, eu boto esse poluente e o poluente inicialmente está só sobre uma região, ele tem uma certa altura, uma certa concentração e é uniforme, por isso tem esse retângulo em pé vermelho. E eu adicionei esse termo de segunda derivada que tem a ver com difusão, que tem a ver com a dispersão do poluente por um processo que lembra o processo de calor, que é difusão molecular. A maneira correta é com uma segunda derivada, o kappa é o coeficiente de difusão, e a solução desse quadrado, desse retângulo, não é mais um retângulo viajante sem mudar de forma. A difusão faz com que ele vai se espalhando, abaixando e imediatamente suaviza a solução. Você vê que o dado inicial tem bicos, é um quadrado, mas esse termo suaviza, como você vê com esse perfil no tempo. O que é aquela curva, aquela gaussiana, com a pinta de gaussiana amarela aparece mais à direita, está me dizendo? Está me dizendo que depois que esse poluente desceu o rio abaixo, a concentração dele foi diminuindo, que a altura, né, é menor, mas ele foi ocupando um espaço maior. Né? Eventualmente, a concentração vai para zero, o que é uma boa notícia nesse caso, se for rápido o suficiente, que é por mistura com a água, ela vai abaixando, vai aumentando a mancha, mas ela vai atenuando. E é o que a gente vê basicamente se a gente pingar uma gotinha de anilina num balde de água, a gente vê aquela gotinha desaparecendo até que a gente não vê mais ela. É o mesmo processo. Agora a gente pode adicionar transporte com dispersão, que é botar essa terceira derivada, onde eta voltou a ser a altura da onda, e isso é um modelo relativamente razoável para ondas internas. Isso aqui é basicamente, essa equação aqui é basicamente uma KdV, a famosa Korteweg-de Vries linearizada, porque a real mesmo tem um termo não linear. É como se fosse Burgers com esse termo da derivada terceira. E o que ela faz, em vez de gerar essa atenuação suave, tipo a do calor fez, quer dizer, o termo de calor fez, da difusão fez no modelo acima, ela gera oscilações. Ela faz que a onda, conforme ela vai andando, vai gerando um rabinho oscilatório, que é o que a gente viu basicamente na onda interna. Você vê que a onda interna que é para baixo, mas estava viajando para a esquerda e forma um rabicho. Deixa eu voltar, eu acho que eu tenho uma animação agora do Davi para mostrar isso para vocês. Tenho. Olha o efeito de dispersão agora nessa onda. Esse aqui é um modelo dispersivo mais complicado do que aquele que eu mostrei, mas um pouco o mesmo espírito. Olha, eu com a seta indico, olha, vai começar a gerar as oscilações atrás da onda. Está ali o morrote atrasando ela, mas essas oscilações atrás, não é mais uma onda viajante. O perfil não é mais de translação. Enquanto ele viaja, tem, na verdade, em palavras um pouco mais técnicas, tem modos de Fourier que andam mais devagar por serem ondinhas mais curtas e vão ficando para trás. E com isso eles formam um rabicho, coisa que a gente aprende aqui no curso, por exemplo, no curso de ADPs e aplicações, ou no curso de fluidos. Então se aprende o que é isso, o efeito de dispersão, olhando soluções em Fourier. Então, estou quase acabando, estou aqui com 45 minutos, eu acho que, enfim, é bom para também não ficar muito maçante. Eu tinha planejado falar entre 45 minutos e 1 hora para vocês, e aqui a equação já vai ficar bem mais complicada, mas eu queria só, né, meio fim de palestra, jogar para vocês que é um modelo usado em ótica, né, em fibras óticas, várias situações. Então vou lembrar para vocês, está aqui a envoltória do pulso, está aqui o que a gente chama onda carregadora, que em geral é monocromática, que significa apela para cor, mas né, até com luz tem a ver, mas monocromática em geral, mesmo em ondas em fluidos, a gente usa o termo monocromático, significa quando tem uma frequência só. Então olha só, isso aqui é o que a gente chama de uma onda de amplitude modulada, porque ela é uma onda como se fosse um seno, é basicamente como se fosse um seno, vezes uma gaussiana que faz a modulação da amplitude. Então o seno é a onda portadora ou carregadora e a envoltória é a gaussiana. Então, o pulso de luz é estudado pela sua envoltória, e é isso que, na verdade, no caso da onda da equação de Schrödinger, que é um soliton, que é um pulso muito famoso, muito especial, com várias propriedades, uma matemática por trás, geometria, aspectos geométricos, interessantes e tudo mais. O pulso de luz indica um bit, né? Um bit ativo. E a ausência desse pulso de luz que é um zero. Então, uma sequência de zeros e uns, como eu estou indicando aqui embaixo.
E a gente não quer, esse problema tem dispersão, tem várias coisas, pode ter atenuação no caso real, porque aqui está idealizado. A gente não quer que esses pulsos alarguem, fiquem mais gordinhos e baixinhos, e também não formem rabichos, porque senão, quando chegar o sinal no receptor, né, você já vai saber mais onde é que está o 1, onde é que está o 0, fica tudo embaralhado. Então, por isso que tem que se estudar como fazer esse pulso viajar da melhor forma possível, de quanto em quanto tempo você precisa dar agora usando palavras informais, dar um gásinho, dar uma ajudinha no sinal para limpá-lo, que são estações de retransmissão que meio que dá uma limpada no sinal para ele manter sua integridade, não embaralhar. Tudo isso é estudado com uma equação que originalmente é da física quântica, que é a equação de Schrödinger. Né? A equação de Schrödinger na física quântica tem interpretação probabilística. Esse psi tem interpretação probabilística. Aqui, esse psi está associado com a amplitude. Ele vai ser um valor complexo, mas o valor absoluto dele é justamente dar essa envoltória, o pulso, que controla os bits e tudo mais. E tem muita coisa interessante a ser estudada com a equação de Schrödinger não linear, que em inglês fala-se NLS, já virou quase uma marca NLS. Aqui está em uma dimensão espacial, mas pode-se estudar ela em dimensões mais altas, inclusive em dimensões mais altas. A equação de Schrödinger tem problemas de formação de singularidades e perda de solução e tudo mais. Coisas interessantíssimas e de pesquisa matemática, em matemática pura, provando teoremas de certos aspectos, em matemática aplicada e computacional. Então, matemática nas ondas, eu não estou falando de todas, existem ondas biológicas, coisas muito interessantes que acontecem em células, no sistema nervoso, né? Ondas, enfim, coisas muito interessantes que eu não estou falando aqui, estou dando só uma apresentação com alguma variação, para vocês verem, não vou falar só de ondas em hidrodinâmica, que é a minha especialidade, estaria puxando demais a brasa para a minha sardinha de uma forma negativa, né? Porque é muito mais rico, muito mais bonito do que isso. Por outro lado, me divirto muito, é muito interessante estudar ondas em hidrodinâmica, em fluidos. Então é isso. Aqui vou acabando, então está aqui, esse é o artigo que eu mandei via o Ricardo, para quem quiser distribuir à vontade, é um artigo que eu publiquei nessa revista chilena, me convidaram uma vez, que é de matemática educacional, então é mais de divulgação, né, com aspectos que um aluno de graduação possa entender, basicamente sabendo cálculo. Eu não exijo que saiba EDP, se souber melhor, mas é basicamente um estímulo para estudar EDP. Esse artigo já, 20 anos atrás, o tempo passa, né, vou ficando velho, o tempo passa, esse artigo, espero que vocês curtam. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos depois conversar e ver como perguntas e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e espero que vocês curtam essa palestra. Obrigado, até logo.